Estamos de volta e você vê agora a entrevista exclusiva com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Rodou. Ministro, primeiro, muito obrigada por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo no nosso ND Notícias. Eu que agradeço pela oportunidade, Márcia. Ministro, o senhor está em Santa Catarina numa semana que a gente está vivendo uma verdadeira confusão a partir de chuvas fortes que provocaram deslizamento de terras na BR-101 no trecho sul do Morro dos Cavalos. Falou-se muito nesses últimos dias, e não podia ser diferente, no tão esperado túnel do Morro dos Cavalos. São dois que tem que ter ali naquela região. Previsto já lá desde 2008, no traçado da duplicação da 101, depois por questões indígenas não saiu. Enfim, vou ser bem objetiva no que eu quero saber. O que pode ser feito para que a gente construa o túnel naquela região? Nós estamos no ambiente da discussão da otimização dos dois contratos, da 116 e da 101. E nessa otimização nós vamos incluir as obras importantes para o desenvolvimento de Santa Catarina, para a segurança das pessoas, porque um acidente geológico como esse, pedras que rolam sobre uma rodovia, ceifam vidas no Brasil inteiro e mundo afora também. Então a gente precisa discutir essas questões com a devida profundidade. Nós temos uma grande oportunidade agora na otimização dos contratos, a exemplo do que foi feito no contorno de Florianópolis, que foi incluído um aditivo no contrato para que a obra fosse feita, uma obra de 6 bilhões de reais. Agora a gente precisa de novas obras e a gente não pode, Márcia, esperar o contrato terminar. Só terminará em 2032. Por isso que nós estamos discutindo a otimização dos contratos e essas duas otimizações vão possibilitar 15 bilhões de reais em investimentos diretos na 116 e na 101 para adequar capacidade, para fazer vias marginais, para ampliar a duplicação, porque em alguns trechos a 101, mesmo duplicada, está represando veículos. Então esse volume de investimento, ele elencará as obras necessárias e certamente o túnel do Morro dos Cavalos é uma obra muito importante. Então o senhor está falando na possibilidade da extensão por mais 15 anos desse contrato de concessão com a Artéries? A gente vai discutir quais são as obras por um lado e do outro lado, para compensar esse investimento, precisa ter a discussão da tarifa e do prazo contratual. Isso nós vamos fazer ouvindo a sociedade, a imprensa local, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado. E eu acredito que assim a gente tem condição de eleger as obras prioritárias para o Estado e fazer o seu investimento. Em quanto tempo o senhor acha que isso pode sair do papel e virar realidade? Nós temos 4 otimizações no TCU já. A Eco 101, que é a 101 no Espírito Santo, será a primeira do Brasil. Temos a 163 no Mato Grosso do Sul, temos a rodovia Fluminense no Rio de Janeiro e temos a BR-116 na Bahia. Veja que são as mesmas BRs, elas cortam o país, né? Passam por vários estados. Depois dessa leva, nós mandaremos as duas aqui de Santa Catarina no próximo lote. E aí a gente acredita que esse ano a gente vai promover as 15 otimizações. Essas 15 otimizações, Márcia, pode levantar para o Brasil 180 bilhões de investimento em concessionárias que já conhecem o trecho, já têm licenças ambientais, já estudaram parte do projeto, porque, por exemplo, o projeto do túnel do Morro dos Cavalos, executivo, ele não existe. Mas, obviamente, quem mais conhece o trecho é a concessionária que está lá. Quando soma esse conhecimento ao conhecimento do DENIT e a estada já naquele trecho, isso acelera as obras. E a alternativa a isso era esperar o contrato acabar em 2032 para somente a partir daí fazer uma nova licitação. Então, essa obra só poderia acontecer a partir de 2035. A obra do contorno, 11 anos de atraso, artéria Litoral Sul, sem fiscalização, dificuldade de fiscalização, dificuldade de acompanhamento, a NTT vem, mas não vem. Desculpa a expressão, mas é bem essa sensação hoje do povo de Santa Catarina quando a gente fala do contorno, que é uma obra que é com dinheiro privado, mas obviamente tem todo o acompanhamento do governo federal. Como garantir uma fiscalização mais eficiente nesses contratos de concessão para a gente não ver uma obra do túnel do Morro dos Cavalos começar e levar esse tempo todo para ser concluída estilo contorno? Corrigindo o contrato para parar de fingir que o contrato funciona. Não sei se você se lembra que lá atrás esse contrato aqui foi licitado com uma tarifa de 70 centavos.
a empresa que ganhou com 60% de desconto. No dia todo mundo bate palma, depois quer as obras. Isso não é execuível, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. A gente tem que dizer, olha, para a gente ter esse volume de obra que um estado na potência de Santa Catarina precisa e que não é nenhum favor do governo federal, é direito das pessoas daqui, qual é a minha proposta? Vamos colocar todos os estados numa tarifa média, vamos discutir com os governadores, porque é fundamental para a gente conceder rodovias e ampliar os investimentos aqui em Santa Catarina, que rodovias estaduais também estejam na concessão, porque senão elas viram rotas de fuga, tiram totalmente a atratividade pelo setor privado e sem o investimento privado, Márcia, não há condição de fazer os investimentos que a infraestrutura nacional precisa. Por dois motivos. Primeiro, que o mundo inteiro faz dessa maneira. E segundo, é que o Brasil vive um ambiente de restrição fiscal. O governo Bolsonaro, pela imposição do teto de gastos, transformou o Brasil num dos países que menos investem no mundo. Em Santa Catarina, ele aplicou em 22 apenas 200 milhões de reais. O ano passado, o primeiro ano do presidente Lula, nós aplicamos mais de 1 bilhão. Esse ano vamos aplicar mais do que 1 bilhão de reais novamente. Ou seja, em 2 anos, nós vamos aplicar 10 vezes mais o que foi aplicado em 2022. Mesmo com esse aumento substancial do investimento do governo do presidente Lula, obviamente, nós precisamos somar esforços com os investimentos privados também, porque isso vai garantir mais recursos públicos, com mais recursos privados sendo investidos, a melhoria da infraestrutura do Estado. Terceira pista, Norte-Sul, BR-101, Joinville Navegantes. Toda a parte dos investimentos na BR-101 virão pelas otimizações dos contratos. Isso é uma possibilidade muito ampla de atender todas essas obras e fazer muitas outras, como, por exemplo, o túnel e outras tantas que são necessárias para desafogar o trânsito da 101. Terceiras faixas da 282. 282, a gente já iniciou algumas terceiras faixas na parte da subida da serra. Nós temos agora um projeto em estudo de duplicação do trecho inteiro. A 282, ela está no estudo do Banco Mundial para ampliar as concessões no estado e nós estamos também incrementando os investimentos para fazer terceiras faixas. Qual o problema? É que nós temos 4 grandes obras no estado de Santa Catarina em andamento que concorrem em recursos com novas obras. Lá no Ministério dos Transportes, no governo do presidente Lula, a gente compreende que também não adianta, num ambiente de restrição fiscal, a gente abrir todas as novas frentes antes de terminar as outras. Porque senão acontece o que aconteceu nos últimos 6 anos aqui em Santa Catarina, que as obras passam a se arrastar pela falta de recurso. Então agora nós estamos intensificando as 4 grandes obras, Timbé do Sul, 470, 280 e BR-163 no Oeste, para que a gente termine essa agenda e comece outras, ou em concessão ou com recursos públicos. 470, o senhor acabou de falar, continuidade principalmente da duplicação entre Indaial e Campos Novos, são 228 quilômetros. A gente primeiro vai terminar para o litoral a duplicação, Márcia. Agora, qual é a novidade nessa parte aí do estado, ali naquela parte mais central do estado? É que nós vamos iniciar uma manutenção muito ampla nesse trecho e garantir melhores condições para que a rodovia possa atender o cidadão antes da sua duplicação. E a duplicação está em estudo no processo de concessão, isso certamente terá desdobramentos nos próximos meses. Irani, Chapecó, também duplicação. Lages, Florianópolis e contorno de Santo Amaro, tudo 282. Todas essas duplicações estão em estudo da 282 e nós estamos buscando caminhos para ter os recursos. Uma outra informação muito legal da 282, para quem mora, por exemplo, em Chapecó, é que nós vamos fazer uma ampla reconstrução de Chapecó até Maravilha, que é uma estrada que está degradada há muitos anos, que passa boa parte do produto da região oeste, tanto de insumos quanto a produção, que vão em direção aos portos de Itajaí, São Francisco de Navegantes, São Francisco do Sul, e enfrentam uma estrada muito ruim. Agora, até o dia 15 de maio próximo, até o dia 15, nós vamos reconstruir esse trecho, 100 quilômetros ao custo de 200 milhões de reais. O senhor há pouco falou da 163, que já tem novidades para aquela região. E aí o senhor me dá o gancho para falar de um projeto muito importante que o nosso Grupo ND tem, que se chama Oeste nos Trilhos, que estimula a discussão sobre a importância de construção de ferrovias
atendendo Santa Catarina. Tem o projeto da ferrovia de Maracaju, que traz, inclusive, que a expectativa é que traga o milho, que é tão importante para o nosso agronegócio, e tem a expectativa de que essa ferrovia também possa ligar o oeste ao litoral, não só valorizando o agronegócio, como todas as outras forças econômicas, que não são poucas, do nosso oeste. O que o senhor acha da questão desse estímulo, desse incentivo às ferrovias? Muito importante, muito mesmo. Pela primeira vez na história do país, nós vamos lançar agora, até o final do primeiro semestre, um plano nacional para o desenvolvimento ferroviário com origem de recurso. Não adianta tratar de ferrovia sem ter recurso para investir. Por quê? Porque mundo afora, ferrovia não é um investimento que é capaz de ser feito somente pela iniciativa privada, porque é caro e tem que fazer na frente. E nós vamos lançar esse plano para o desenvolvimento ferroviário que tem um objetivo, que é acessar os portos no oceano e garantir o escoamento da produção do Brasil Central. A ferrovia Norte-Sul foi feita pelo presidente Lula. Nós vamos fazer uma ferrovia leste-oeste, que é ligando o coração da soja, Lucas do Rio Verde, passando por Água Boa, ainda no Mato Grosso, passando por Mara Rosa, em Goiás, passando por Caetité, na Bahia, e chegando ao sul baiano. Essa é a leste-oeste. O Brasil será cortado por uma cruz ferroviária. A Norte-Sul está pronta e essa cruz ferroviária será feita. A partir daí, nós vamos ligar as outras ferrovias nessa malha, na malha sul, que é uma malha existente. Estamos discutindo a malha oeste do Mato Grosso do Sul para São Paulo e a integração do Paraná, de Santa Catarina, com a malha do Rio Grande do Sul, a fim de facilitar o escoamento da produção. Mas para que uma ferrovia como essa fique de pé, precisa ter dinheiro público também. Do oeste catarinense para o litoral tem cerca de 600, 800 quilômetros. Uma ferrovia custa aproximadamente 25 milhões de reais o quilômetro, quando não é área acidentada. Uma ferrovia de 800 quilômetros a uma conta de 20 milhões o quilômetro custaria 16 bilhões de reais. Então a gente precisa de um movimento inovador, capaz de atrair o capital privado e capaz de criar um projeto nacional que tenha origem de recursos para pelo menos custear uma parte disso. A nossa ideia é ter um plano com origem de aproximadamente entre 20, 25, talvez até 30 bilhões de reais, com fontes. Esses recursos virão de onde? Da valorização dos ativos públicos federais concedidos, né? Nós já fizemos acordos com a Rumo, com a MRS, e esperamos fazer um acordo em breve com a Vale, e isso será o início desse programa e teremos novas renovações antecipadas que a gente espera que elas retroalimentem esse fundo a fim de que tenhamos condições de fazer esses investimentos. E com todo esse cenário, ministro, para a gente encaminhar para o fechamento, que eu sei que o senhor tem que sair, o que o senhor pode dizer, olhando no olho do catarinense, ministro, por favor, vai ter recurso para as obras que a gente precisa? Vai ter recurso. Tenham certeza que nós estamos correndo atrás do atraso. Santa Catarina perdeu muito tempo com obras lentas, com falta de recurso do governo federal para cá. No ano passado nós aplicamos 5 vezes mais recursos, estamos correndo atrás do atraso. Vamos entregar essas 4 grandes obras. Vamos trabalhar para otimizar os contratos a fim de ampliar os investimentos privados. Obrigada. Foi realmente um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tá, isso tudo que vocês acabaram de ver e ainda outros conteúdos, porque a entrevista durou quase 30 minutos, vocês podem ver tudo isso no nosso ND Play. Já está aí, ó, gente. Já é possível acessar a entrevista e o conteúdo completo do encontro, do bate-papo com o ministro hoje cedo. No nosso ND Play, no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+, e, claro, na nossa edição impressa do ND amanhã, os melhores momentos da entrevista também. E o ND Play é muito fácil de acessar, deixa eu aproveitar e divulgar aí para vocês. É ndplay.com.br e aí você acompanha essa entrevista e outros conteúdos da nossa programação. Tá feito o convite, vai lá. E se você gostou do assunto, ou se você tem interesse em acompanhar outras produções nossas, navega pelo ND Play.